Graça e paz, povo de Deus. Bem-vindos de volta ao canal. E deixa eu te fazer uma pergunta: será que um cristão verdadeiro, um cristão, ele pode sofrer possessão demoníaca? O demônio pode tomar posse do corpo dele? Será? Um pentecostal revoltado? Um teólogo calvinista? Um teólogo de vertentes indefinidas? E um pastor? Se conhecem num daqueles famosos grupos de WhatsApp. Foram tantas heresias explodindo pelos ares que acabou surgindo deste submundo. Os hereges. Pois bem, bem-vindo de volta ao canal Os Hereges. Nós estamos aqui para debater pontos polêmicos sobre a doutrina cristã espalhadas ao longo dos milênios que tem debatido a Bíblia. E o nosso interesse é trazer para vocês aqui sempre uma luz diferente daquilo que é pregado. E falar de Satanás é um assunto extremamente polêmico. É um assunto que causa muita controvérsia. E nesses dias atuais, nós temos muito manifestações. Infelizmente, das mais diversas formas, as manifestações de possessão demoníaca. E será que uma pessoa que é cristã verdadeiramente, ela sofre uma possessão demoníaca? E isso intrigou muita gente ao longo da história. Você pega as teologias sistemáticas por aí e se for de uma linha pentecostal vai dizer uma coisa, se for de uma linha reformada vai dizer outra, se você for na universal vai dizer outra. Então, onde está falando a verdade? Onde está escrita essa doutrina nesse povo? E eu tentei ao máximo trazer Bíblia para vocês, independente de uma denominação, independente de nada. Eu só quero saber o que a Bíblia, o que a palavra de Deus vai dizer sobre se um cristão pode ou não sofrer possessão demoníaca. E a gente começa por um texto do apóstolo João, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. E ele é muito específico ao dizer o seguinte: aquele que nasceu de Deus, preste muita atenção, aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Então o primeiro ponto é você saber se você é uma pessoa nascida de Deus. Não basta você dizer que é, você tem que ser nascida de novo. Isso vai remeter novamente ao que o próprio apóstolo João escreveu no famoso capítulo João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos sobre um novo nascimento. Aquele que é nascido de Deus, né, pratica as obras do Espírito e não mais as obras da carne. Então aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, você pode fazer essa comparação também lá em Gálatas 5, tá? Obras da carne versus obras do Espírito. Você pega ali João 3, em que Jesus mostra para Nicodemos sobre o novo nascimento, tá? Quem nasce do Espírito pratica as obras do Espírito, aquele que é nascido da carne pratica as obras da carne. Gálatas 5 vai te dizer uma listagem de que obras são essas. Aquele que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito, o maligno não o toca. Não toca. Tá na Bíblia. Você pode consultar. Não acredita em mim, não acredita no seu pastor, não acredita em ninguém, vai na fonte e consulta. Aproveita que você vai consultar 1 João 5,18, consulta também 1 Pedro 5,8, que lá vai dizer o seguinte, que o diabo, talvez você conheça esse de cor, o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você conhece esse versículo porque muitas vezes você já falou isso na igreja, você já ouviu falar. E é interessante, porque o diabo anda ao derredor. Ele busca ao nosso redor uma brecha para poder nos atacar. E isso, atacar, não necessariamente é nos possuir. E é aí que entra a confusão que é feita e que eu tô com interesse de desfazer para vocês. Um cristão, ele nunca, jamais vai ser possuído pelo demônio, mas ele sempre vai ser tentado e vai ser influenciado pelo demônio. São coisas diferentes. A tentação e a influência são coisas que aconteceram até mesmo com Cristo, tá? Se você pegar Mateus capítulo 4, você vai ver Satanás tentando Jesus. E tentou influenciar Jesus a cometer pecado. E a tentação no pão é algo ali na sua carne. E você vai ver depois
o diabo tentando influenciar Cristo a se perverter nas próprias escrituras, quando ele cita um texto de Salmo 91 para Jesus. Aos seus anjos será dado ordem a teu respeito, então pode pular daqui que você não vai se machucar. Então Satanás, ele, de certa forma, influencia. É uma voz no nosso ouvido, são circunstâncias, são atitudes que ele nos leva a tomar, que não são naturais de quem é nascido de novo. Nós estamos fazendo algo sob influência do que é mal, mas não estamos possessos. E essa distinção, eu queria fazer uma comparação bem bíblica para você ir analisar. Você vai conseguir fazer toda a análise em um capítulo só da Bíblia. Você não precisa sair muito longe, você pode abrir a Bíblia num capítulo só e você vai conseguir fazer essa comparação. Vai ser lá em Lucas no capítulo 22. Você vai encontrar ali 2 apóstolos que Satanás é citado juntamente com eles. Nesse capítulo 22, você está vendo os momentos finais de Cristo. E eu queria citar para vocês o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas. O apóstolo Judas, bem no versículo inicial ali de Lucas 22, é dito o seguinte, no versículo 3 e 4 de Lucas 22. Diz assim, então Satanás entrou em Judas e este foi ter com os sacerdotes e os vendeu. Olha a diferença, Satanás entrou em Judas. Isso é possessão. Satanás tomou posse do corpo de Judas. Sabe o que você costuma ver no Universal ali? Aquilo ali às vezes acontece, tá? Pode ser que não seja tão escandaloso. Aquelas possessões loucas, igual os filmes que a gente costuma ver, exorcista. Existem possessões e possessões. Aqui no caso, Judas só foi ali vender Cristo. Ele não estava mirabolante. Mas ele foi ali vender Cristo. Que é muito pior, né? Mas aqui ele estava sob possessão demoníaca. Agora repare em outro apóstolo. Você vai pegar outro apóstolo no versículo 31 e você vai ver Satanás tentando fazer algo contra um apóstolo. E Jesus alerta Simão. Ele fala, Simão, versículo 31, dá uma olhadinha. Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Olha a diferença de alguém que está com Cristo para alguém que não está com Cristo de verdade. Os dois até estavam, andaram juntos, caminharam juntos, serviam juntos, mas um era cristão de verdade e o outro não. Na verdade, se você ler o versículo 32 aqui, você vai ver Cristo dando uma cutucada em Pedro, falando, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Mas isso é um detalhe ainda. Pedro já acreditava em Cristo, ele cria em Cristo como Messias. Ali, Pedro já era nascido de novo. E o maligno simplesmente não chega e entra, como ele fez com Judas. O maligno não pediu permissão para entrar em Judas. Ele chegou, entrou e foi fazer o que precisava fazer. Com Simão foi diferente. Ele chegou, com Simão Pedro, e pediu, opa, posso dar um trato nos apóstolos? Aparentemente a resposta foi sim, tá? Porque Jesus não falou que negou. Ele falou, eu orei e roguei por ti para que vocês tenham uma fé fortalecida, que a sua fé não esmoreça. Isso é muito parecido com o que aconteceu com Jó, tá? É aquela historinha de Jó, quando você já conhece, Satanás está lá no concílio dos céus e Deus fala, pode ir lá, toca nos bens, toca em tudo, mas não toca nele. Até que Deus permite tocar nele, mas tudo Satanás está ao redor. Ao redor. Satanás em momento nenhum entra em Jó, toma posse do corpo de Jó. Satanás em momento nenhum toma posse, ele entra em Simão Pedro. Essa é a diferença do cristão nascido de novo pro que se diz cristão, pro que está em Cristo. Você dizer que está em Cristo não significa que você seja cristão. Para você ser cristão, você tem que nascer de novo. Duas coisas diferentes. Se você conhece alguém que sofreu possessão demoníaca,
Tá aí um sinal que a pessoa não nasceu de novo, pelo menos até aquele momento. Então esse é um dos sinal bíblico, você não acredita em mim, você confira na sua Bíblia. Porque a heresia, como nós falamos já aqui no nosso canal, se você não assistiu, procura o vídeo do que é ser um herege. É uma pessoa que vai contra aquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu estou trazendo a palavra de Deus para vocês, Lucas capítulo 22. Para a gente não sair de Lucas e para finalizar, Lucas capítulo 11, Jesus nos conta uma historinha. Ele fala o seguinte, que o inimigo, quando ele é expulso de uma pessoa, ou seja, a pessoa estava demoniada, possessa, ele é expulso, ele sai. Ele vai dar a voltinha por aí. E ele volta. E ele acha a casa vazia. Então ele vem e ele traz outros 7 e faz a festa. Aí ele faz aquela festa, sabe aquela festa? Aqui atrás, aqui você tá vendo aqui, eu moro em Niterói, lindo. Não dá pra vocês verem, mas a casa do Adriano Imperador, é uma das casas do Adriano Imperador, dá pra ser vista daqui, de vez em quando rola cada festa ali que você tá desentendendo. Tipo essas festas, o inimigo simplesmente faz a festa com o coração que ele acha vazio. Detalhe, uma pessoa que teve um espírito imundo expulso dele, não necessariamente é cristão, tá? Não necessariamente. Você vai ler os evangelhos e você vai encontrar muitos e muitos e muitos ali que tiveram o espírito expulso e que não se converteram não, tá? São poucos, pelo contrário, que a Bíblia até cita. Maria Madalena, por exemplo, é um deles. Teve 7 expulsos. Pela listagem de Jesus, provavelmente teve expulso uma vez, vieram mais 7, tinha 7 ali nela, expulso de novo. Aí ela resolveu ficar, que provavelmente a próxima vez vinha 49, né? Então ela preferiu ficar de vez. Mas não necessariamente uma pessoa que teve o espírito expulso, ela é cristã, tá? Então essas questões de exorcismos que acontecem muito na Universal, na Igreja Católica, quando os filmes que a gente vê, ou até mesmo na sua igreja local, toma cuidado. Porque às vezes você tira o espírito imundo de alguém e ele vai sair. Porque o espírito tem medo do nome de Cristo. Ele sai pelo nome de Cristo. Se a pessoa que chegar ali é uma pessoa de Deus e falar sai, ele vai sair. Não por causa da pessoa, mas por causa do nome de Cristo. Porque o nome de Cristo tem poder, está escrito aqui. Cristo deu essa autoridade. Uma das últimas coisas que ele fala para os apóstolos é: eu vos dou autoridade para expulsar demônios. Então, se a pessoa tem autoridade, ele vai expulsar. Cuidado, porque você pode expulsar o demônio de alguém. Esse alguém não é cristão, não recebeu o selo de Deus, não está selado, não tem o Espírito Santo morando nele. Porque é isso que impede o demônio de entrar. Que o demônio volta, como está lá em 1 Coríntios capítulo 6, o Espírito Santo mora, habita em nós. E ali chega, olha, o Espírito Santo olha para ele, o demônio segue e age. Mas vai ficar dando voltinha para tentar a gente. Agora ele chega, olha, casa vazia, festança. Então esse é o ponto. A gente tem que tomar muito cuidado e vigiar a respeito de possessão, tá? Cuidado quando você for expulsar com o demônio. Atente sobre quem é a pessoa. Porque se a pessoa não for cristã, você pode piorar a situação dela ao expulsar aquele demônio. Trabalhe após a expulsão, aquela pessoa venha encontrar a Cristo. E o trabalho tem que ser fervoroso, para que aquele coração livre de um demônio se torne um cristão. Para que aquela pessoa não esteja em um estado muito pior posteriormente. Amém? Então, espero que tenha sido claro para vocês. Pesquise. Não caia em qualquer heresia dita por aí, que qualquer pessoa chega e fala e você simplesmente acredita. Seja como os beraianos. Venha na palavra, pesquise e que Deus abençoe vocês. E até a próxima, em nome de Jesus.